Bom dia, professor. Bom dia, Bruno, tudo bem? Eu, Eduardo. Tô com sono ainda. Né? E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Mais perdi que 7 eu te chamei de Bruno. Mano, que vergonha. É sono. Simples. Bom dia, Sofia. Tudo bem? Assim, áudio, né? E aí, galera, prontos pro exercício do planetário hoje? Mano, que cabelo horrível. Eu não. Prontos? Oi, senhor. Bom dia. E aí, estão prontos? Mais ou menos. A gente é legal. Vocês já foram no planetário fisicamente? Não. Não? Assim, eu recomendo, é muito legal. Principalmente o planetário do Ibirapuera, eu já fui algumas vezes, né, em algumas apresentações especiais, é bem legal. É bem legal O trabalhar. que, senhor? Oi? O quê? O O senhor já... Ah, sim. Você Eu já foi também em já algum fui em planetário? um, eu tinha acho que 5 anos. Eu fiquei com muito medo, porque, tipo, parecia que a gente tava andando, daí eu comecei a chorar, eu não quis ir. Mas, Eu sempre fui fascinado, né, por espaço, né? Acho que se eu não fosse professor de história, eu seria professor de astronomia. Eu gosto muito de, né, é muito legal. questões relacionadas ao espaço, né? Eu gosto muito, né, sobre isso. E E assim, né? E astronomia e história tem muito a ver, né? Se nós formos perceber, os seres humanos sempre foram seres que olhavam muito para o céu e tentavam interpretá-los, né? Tanto é que nós temos, né? Cada sociedade tem uma forma de ver o céu de uma forma diferente, né? Os egípcios, os mesopotâmicos, os incas, os maias, né? Eles viam o céu como como uma extensão do mundo conhecido, né? E isso que é legal, a gente trabalhar essa questão da astronomia, né? Porque se não fosse o homem olhar aquele pontinho de luz que fica, né, preso na vastidão do universo, né, talvez nós não teríamos tantos avanços tecnológicos que nos possibilitou hoje estar aqui, né, falando com vocês, né, via um computador, né? Se nós formos É perceber, verdade? né, que é o tema que eu vou falar com vocês na aula de filosofia da semana que vem, né? Já fiz o PowerPoint, né? Enquanto eu estava esperando da hora que eu estava fazendo o PowerPoint. Estava pensando exatamente sobre isso, né? Sobre como é que uma tentativa de se chegar à Lua, né, possibilitou que a gente tivesse aqui, né, essa ferramenta que é a internet, né, que ajuda nós nesse período de pandemia, né? Isso eu acredito que é uma das partes mais interessantes, né, da história humana, né? O ser humano ele tem problemas e ele busca soluções para esses problemas. Eu acho que isso é legal. Então, sei que o papo tá bom, sei que o papo tá bem, né? Tomar um cafezinho quente é bom, né? Acabou minha erva, então não posso tomar meu chimarrão. Ah, que triste. Então, assim, né? Então, o que a gente vai, né, fazer hoje aqui? Então, eu coloquei aí um material para vocês sobre a questão, né, da colonização francesa, né? Então, assim, gente, é porque assim, mas não foi tudo igual, né? As colonizações foram iguais? Não. Gente, ó, só que eu vou voltar a falar com vocês a mesma coisa que eu falei sobre a colonização inglesa. É assim, o mundo ele foi dividido entre portugueses e espanhóis, Tratado de Tordesilhas. De uma certa forma ou de outra, os franceses e os ingleses, eles não vão aceitar isso de uma boa forma. Né? Eu falei até uma vez para vocês falando sobre o testamento de Adão, né? Porque quem vai dividir o mundo entre portugueses e espanhóis será a Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles vão fazer o Tratado de Tordesilhas e vai dividir o mundo entre portugueses e espanhóis. Os ingleses, eles vão conseguir, né, território na América por conta que eles conseguiram derrotar a
Marinha Espanhola, né? E isso é uma coisa importante da gente frisar também, né? Então só foi possível por conta dessa derrota assim da esquadra, né, da esquadra espanhola. Um outro ponto importante que nós não devemos desconsiderar aqui, né, que eu acho que é de suma importância, né, que nós vamos, né, tratar aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê o mapinha? Oh, diabo. Acho que eu fiz aqui. Então, assim, então, é uma coisa importante que nós sempre vamos falar aqui. Então, o português chegou aqui, ele vai começar a trabalhar com o índio, a gente vai aprofundar um pouco mais isso na semana que vem, né? Como o português ele se relacionou com o índio, né? Com o nativo brasileiro, né? Porque índio, né? Teoricamente eles deram o nome de índio àquelas pessoas que viviam aqui, porque eles pensavam que tinham chegado nas Índias. Tem alguns relatos que dizem que era planejado, né? Principalmente aqui o Brasil. Se nós formos levar em consideração que a Espanha chegou aqui na América anos antes do que Portugal chegou no Brasil. Então, essa questão de descobrimento já cai por terra, já cai por água, né? Por mar. Então, assim, os portugueses, eles não fincaram terra aqui. Então, os portugueses, eles vão explorar a mão de obra indígena. A gente vai falar sobre a questão do escambo, a importância do escambo, a importância do pau-brasil, entre outras coisas. Mas assim, gente, pensa bem. O índio, ele não sabia distinguir quem era português, quem era francês, quem era inglês, quem era holandês e por aí por diante. Porque, pensa bem, homem branco, barbado, né? Porque os europeus eram um padrão de beleza para o período, né? Homens estarem barbados, né? Era algo comum para eles, né? Era muito assim, era muito raro você encontrar um homem sem barbas, né? Na Europa no século XVI, século XVII. Século XVIII já começa a mudar um pouquinho isso, porque barba também tem uma questão de higiene. Se você não cuida bem da sua barba, o negócio fica meio complicado. Então, assim, o que vai acontecer? Os franceses, eles vão começar a entrar em contato com os índios brasileiros, né? Os índios, né, eles não vão saber distinguir quem é quem mesmo, e o índio vai começar a entregar o pau-brasil para os franceses ali naquela região, né? Porque o português, ele chegou aqui no Brasil, ele viu o território e ele não achou nada interessante, né? O Brasil só vai ser encontrado ouro apenas no século XVIII, né, com as missões, né, com os bandeirantes. Os bandeirantes vão entrar para o interior do Brasil e vão descobrir ouro, mas no primeiro momento ouro não foi descoberto, não tinha nenhum elemento físico tão atraente para o europeu, né, para o português. A única coisa que atraiu o português aqui no Brasil era exatamente o quê? O pau-brasil, a madeira, né, que a gente vai falar um pouquinho, mas é importante a gente pensar que a madeira do pau-brasil, ela soltava um líquido avermelhado que vai ser usado, né, para atingir tecidos. Então, isso vai dar uma vantagem muito grande, né? Tanto é que está aí no livro de vocês, aí no primeiro parágrafo, falando sobre isso. Então, assim, gente, uma outra coisa também importante que nós devemos frisar também sobre a questão da expansão territorial ou das navegações ou da colonização francesa. Assim, a França, ela também vai estar passando pelo momento turbulento religioso, né? Então, a reforma protestante, né? O que vai acontecer com a reforma protestante? Vai ter um senhor chamado João Calvino, que ele vai se identificar muito com as teorias do Martinho Lutero, e ele vai ir até a região onde o Lutero ele estava preso, né? O Lutero ele estava enclausurado dentro de um castelo, porque se ele saísse desse castelo, ele seria preso e seria julgado pela Igreja Católica. E o resultado não seria muito positivo, né, para o Martinho Lutero, né? Possivelmente ele seria queimado vivo como herege, né? Então, no caso aí, o João Calvino, ele vai até a região ali da cidade germânica, onde ele estava preso, e ele vai estudar as obras, né, do Lutero, e ele vai usar essas obras luteranas para criar a sua própria obra religiosa, né, que é a obra calvinista, né, a questão da predestinação,
a questão do trabalho, valorizar o homem, entre outras coisas. Bem, então, por que é importante a gente falar sobre João Calvino? Porque a França, assim, a tradição religiosa francesa, ela é católica, né? A França, ela é católica, tanto é que a maior santa, né, da igreja francesa é a Joana d'Arc, né? Então, nesse sentido, quando surge essa nova ideologia, né, essa nova forma de ver a religião a partir do calvinismo, aí que vai começar a criar conflitos entre católicos e protestantes, né? Então, católicos e protestantes vão gerar vários conflitos, né? Entre um deles, né, vai ser um conflito da cidade de São Bartolomeu, né, que vai gerar milhares de mortes, né, naquela região. E os protestantes vão ser perseguidos lá. Só que, né, todos eles são cristãos. Então é muito difícil você distinguir um católico de um protestante. Então, só que, né, esses que perderam o conflito, eles serão expulsos para o Brasil. Gente, então nós teremos dois movimentos de invasão francesa no Brasil. Uma na região do Rio de Janeiro, que vai ganhar o nome de França Antártica, né, mais ao sul, e nós teremos a França Equatorial, que é a França onde a França vai invadir a região do Maranhão, né? A região do Maranhão será dominada pelos franceses e o Rio de Janeiro também, né? Então, isso é importante de nós frisarmos, que é algo que eu acho que muitos brasileiros não sabem, né? Que o Brasil, possivelmente, se não fosse assim, algumas manobras, né, principalmente algum conservadorismo do colonialismo brasileiro, né, nós poderíamos aqui estar falando espanhol, nós poderíamos estar aqui falando francês. Já imaginou que bonitinho, né? Como a Mona Lisa cumprimenta vocês, bonjour, né? Bonjour, classe. Então, imagina nós falando um francês, que coisa mais bonitinha. Né? Mas assim, né, o Brasil ele tem uma história extremamente conservadora. E o Brasil expulsou os franceses do Rio de Janeiro com o apoio dos índios e de jesuítas, né? Eles vão expulsar os franceses, e a mesma coisa vai acontecer também no Maranhão. Bem, então, o que vai restar para esses franceses calvinistas? América do Norte. Né? Então, se nós percebemos aqui no mapa que tem aqui, no caso aqui, né, no mapa que está aí no livro de vocês, essa parte em roxo, que está bem no meio da divisão política dos Estados Unidos atual, era a América Francesa, né? A América do Norte francesa. Então é o seguinte, né? Então os franceses eles vão ocupar a região do Canadá, né? Então eles vão ocupar o Canadá todo, e eles vão ocupar a região central, né, dos Estados Unidos da América atualmente, né? Então essa região será colonizada pelos franceses, né? Tanto é que ganha o nome, né, de Louisiana, entre outros nomes, homenageando, né, o rei francês, né, o Luís XIV. O Luís XIV, ele é o pai do absolutismo francês, tanto é que ele se intitula o Rei Sol, né? Ele é tão importante que ele se coloca como se ele fosse ele irradiasse poder aos franceses, né? Ele se intitula como o Rei Sol, né? E qual vai ser a atividade econômica ali na região? Gente, os franceses eles vão explorar assim, a questão da pesca e da extração de pele, né? A extração de pele de animais, como os alces, ursos, cervos, entre outros animais. Né? A pele de animal selvagem, principalmente na Europa, era muito valorizada, né? Por conta, né, de que os europeus precisavam de peles pesadas para suportar o inverno que eles viviam anualmente. Né? Então, e essas peles vão ser trazidas da onde? Da América. Bem, e eles não vão se concentrar apenas, né, na América do Norte, América continental. Eles também vão colonizar as ilhas, né, da América Central. No caso aí o Haiti, né, o Haiti, e na América do Sul eles vão colonizar a Guiana Francesa. Tanto é que a Guiana Francesa até os dias de hoje é um território francês, né? Então é um território que até os dias de hoje pertence à França. Ah, mas o professor, mas assim,
A Guiana Francesa não está muito longe da França europeia? Tá, mas eles mantêm uma relação diplomática, uma relação política. Tanto é que o presidente, né, que governa a França, governa também a Guiana Francesa. Né? E o porquê, né, de você colonizar essas ilhas na América Central? Principalmente produção de açúcar e produção de fumo, tabaco. Né? Lembra aquele negócio que eu falei para vocês na semana passada do comércio triangular? Lembra que eu falei para vocês? Que os americanos compravam melaço de açúcar, transformavam esse melaço de açúcar em rum, né? Tanto é que o rum é uma das bebidas mais conhecidas por conta da pirataria, né? Os piratas adoravam rum. Né? Então, o rum, ele vai ser traficado para a África, será levado para a África, e esse rum vai ser trocado por mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava era levada para as colônias, né, dos Estados Unidos, as colônias do Sul, e para as colônias, né, as colônias francesas, espanholas na América Central e nas ilhas da América Central. Então, gente, nós temos que pensar isso. Então, no caso aí, na América do Norte, eles vão usar a mão de obra indígena. Né? Eles vão se aliar aos índios e os índios vão trabalhar para ele. Na América Central e na América do Sul, no caso da Guiana Francesa, a mão de obra será a mão de obra escrava. Né? Tanto é que o Haiti, né? O Haiti é um país, né, que passou pela colonização francesa e eles falam francês. Né? Tanto é que eu tenho alunos haitianos na escola pública e é muito legal você tentar se comunicar com uma pessoa que fala francês. Muitas coisas você consegue entender. O complicado é eles, né, eles estarem, né, falando sobre isso. Tanto é que o ano passado a minha sala do projeto da escola pública que eu trabalho, né, foi sobre o Haiti. E os alunos piraram, né, porque eles nunca foram representados, né, aquela questão de representatividade. Né? Quando uma pessoa que é excluída, ela se vê representada em algo, isso muda a vida da pessoa. Isso é muito importante da gente pensar aí. Então, assim, gente, algumas coisas também aí importantes, né? Com o passar do tempo, né, os franceses vão ter muitos problemas, né, para manter essas colônias, né, por conta de vários problemas, né, principalmente a Revolução Francesa, a gente vai falar o ano que vem, a Guerra dos 7 Anos, que nós vamos falar um pouquinho dela no final do ano, nós vamos falar um pouquinho da Guerra dos 7 Anos. Então, os franceses eles vão ter muitos problemas para manter, né, essas colônias aí na América do Norte e na América Central. Né? Quando a gente for falar de independência das Américas, né, nós vamos ver que o Haiti, ele vai se tornar independente por uma revolta escrava. Os escravos vão se revoltar, os escravos eles vão tomar o palácio, né, do governo, né, colonial e vai cometer um genocídio. Né? Os africanos, os escravos vão, né, matar uma grande parte da população branca, né, do Haiti. Né? Tanto é que isso vai ser um marco histórico muito importante. Muito mais do que do que a independência dos Estados Unidos. Né? Porque o Haiti ele vai ter um movimento extremamente popular. A elite não vai fazer parte da independência do Haiti. O que vai fazer parte da independência do Haiti será o quê? Será os movimentos populares. Bem, então, e isso, né, no caso aí, com a fragilidade da manutenção desse território colonial, no caso aí o Canadá, ele vai sofrer muita influência dos britânicos, dos ingleses. Tanto é que o Canadá ele tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Né? Tanto é que um local que muitas pessoas recomendam para que vocês façam intercâmbios, né? Intercâmbios, você irem lá para estudar, é o Canadá. Né? O Canadá é uma região muito importante. Né? Mesmo sendo hoje parte, né, da Grã-Bretanha, né, que o Canadá hoje ele representa, né, ele é um país independente, só que ele reconhece a coroa britânica como como eu posso dizer, um chefe de Estado que representa politicamente, né, os interesses do Canadá. Tudo bem aí até aí, gente? Tudo bem? Galerinha? Uhum. Sim. Então, né, vamos pensar o seguinte. Então, tá todo mundo bem, tá tudo muito bom, todo mundo colonizando, todo mundo dominando territórios. Aí é que vai surgir uma questão aí muito importante. Gente, insatisfação
com a política mercantilista. Ô, galerinha, uma coisa importante é que nós sempre devemos frisar. O Karl Marx, que é um filósofo alemão, que ele vai produzir muitas obras no século XIX. Entre essas obras teremos o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, entre outros. Ele vai dizer o seguinte, que a história ela se transforma a partir de luta de classes. Então, a luta de classe aí, por que eu estou falando em lutas de classe, né? Porque com o mercantilismo, um grupo social que vai ganhar muita importância na Europa será a burguesia, né? A burguesia é que vai financiar a maior parte das descobertas, a maior parte das colonizações, entre outras coisas. Tanto é que a coroa britânica ela vai se atentar a isso antes e vai permitir que uma empresa, no caso aí a Companhia das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, né, pudessem colonizar esses territórios e lucrar muito com isso, né? Porque a coroa britânica ela também vai lucrar muito com isso, porque é o seguinte, ela vai dar o título, né, para que essa empresa pudesse explorar essas colônias e essas colônias vão devolver esse título por impostos, né? Então, aquilo que é uma das perguntas importantes da atividade, né, sobre a colonização inglesa, né? Isso que é importante da gente frisar. Mas, assim, o porquê insatisfação com a política mercantilista? Né, gente? A Inglaterra, ela é uma exceção. A Inglaterra, desde o século XII, século XIII, a Inglaterra ela já tinha um modelo de política um pouquinho diferente, né, que é a monarquia parlamentarista. Né? Então, o rei, ele governava, só que para certas questões ele tinha que pedir a permissão para o parlamento. Então, ele ia até o parlamento e apresentava uma proposta, né? Uma proposta de aumento de imposto, de declaração de guerra, de abertura do mercado, entre outras coisas. Então, é o seguinte, né? Então, nesse sentido aí, essa coroa também ela vai criar mecanismos, né, que vai legitimar o mercantilismo. No caso, né, a balança comercial positiva, que é o seguinte, para você ter uma balança positiva, você tem que exportar mais do que importar. Você vai comprar mais, ou você vai vender mais, e você vai comprar menos. Então, você vai lucrar mais. E isso, né, é um problema muito sério, né, quando a gente fala em colonização. Porque qual era a ambição, né, desse sistema mercantilista? Né, transformar tudo em mercadoria, principalmente metais preciosos. Qual era a maior ambição de portugueses, de espanhóis, de ingleses, franceses? Encontrar ouro, prata e qualquer coisa de metal que pudesse ser valioso. Isso nós chamamos de metalismo. Né? Olha o nome, metalismo, vem de metal, metal precioso. Né? Então, e com o passar do tempo, né, isso vai se tornando cada vez mais, né, forte, né, principalmente, né, para a burguesia. A burguesia vai lucrar muito, né? A burguesia vai lucrar muito e vai começar a surgir alguns pensadores, né, chamados pensadores iluministas no século XVIII, né, no século XVII, século XVIII e XIX. Né? Quem eram esses pensadores iluministas? No caso aí, né, nós temos vários. Né? Nós temos o Thomas Hobbes, nós temos o Jean-Jacques Rousseau, nós temos o John Locke. O que eles vão querer? Né? Uma forma simples. Diminuir o privilégio, né? Diminuir o privilégio das elites do período. Gente, está dando para entender ou estou indo muito rápido? Tá sim, professor. Tô Tá dando pra entendendo. entender. É que às vezes, como vocês ficam muito quietinhos, às vezes eu penso que eu estou indo muito rápido, me assusto. Então, assim, então, nesse sentido aí, o mercantilismo, ele vai ser substituído por um outro modelo econômico, né? Inspirado, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vai ser inspirado, né, na ética protestante calvinista. Né? O que a ética protestante calvinista vai dizer? Que a pessoa deve poupar, que a pessoa deve acumular riquezas. Né? Então, essa ética protestante, né, ela vai pregar o quê? Que o trabalho dignifica o homem e esse trabalho é que vai, né, surgir o que nós chamamos de capitalismo moderno. Né? Então, o capitalismo moderno, ele frisa o quê? Né? O que é ser um capitalista? Acumular riqueza. Né? Acumular riqueza, só que, né,
a burguesia, ela vai ter vários problemas, né, por conta de algumas questões voltadas à igreja, né, que a reforma protestante vai romper também. A Igreja Católica, ela considerava um pecado o acúmulo de riqueza. Esse pecado era chamado de usura, né? Então a Igreja Católica, ela proibia o empréstimo de recursos, né, a juros. Olha que legal. Já o João Calvino, ele vai dizer ao contrário disso, né? Ele vai dizer que a questão do importante é você ser bem-aventurado, né? Segundo o João Calvino, quanto mais rico você fosse, mais amado por Deus você seria, né? Então, tá vendo como a religião ela trabalha com essa questão do capitalismo? Né? Então, o capitalismo e a reforma protestante está ali. Né? Tanto é que hoje tem algumas denominações evangélicas que pregam o quê? A boa-aventurança. O que é a boa-aventurança? Exatamente isso. Quanto mais rico, quanto mais dinheiro você tem, isso significa que você é mais amado a Deus. E o pobre, ele é odiado por Deus? É meio estranho, né? Mas isso vai justificar muita coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, nesse sentido aí, né, vai começar a ter várias revoltas. Então, os burgueses vão começar a cobrar a coroa do seguinte, ó, eu estou ajudando vocês. Então, eu estou financiando a sua coroa. E você não vai me ajudar? Né? Então, vai começar a ter essa insatisfação. No caso aí, no exemplo da Espanha, a gente vai ver que eles vão ter investimento em diversas questões, né, de subsistência da população, entre outras coisas. Mas o importante é nós frisarmos o seguinte, né? Vai começar a surgir movimentos de insatisfação. Então, esses movimentos de insatisfação, eles vão gerar a base, né? Ele vai gerar alguns, né? Ele vai gerar alguns, né, alguns movimentos que vai resultar na Revolução Francesa. Por quê? Porque mesmo depois da queda do feudalismo, ainda existia grupos que eram muito privilegiados, no caso da nobreza. A nobreza não pagava imposto, a nobreza não trabalhava, a nobreza não gerava nada de bom para o Estado. Então, no caso aí, a burguesia vai começar a questionar isso, né? A romper com esses privilégios. E nós já tínhamos, no caso, países que estavam muito mais voltados a esse tal início do liberalismo, né? O que é o liberalismo? O governo, a coroa, o Estado vai abrir mão de parte dos seus poderes para que a economia se desenvolvesse. A gente vai falar isso muito em filosofia com o John Locke, né? O John Locke, ele vai pregar a questão da propriedade privada, que isso vai ser a base para o capitalismo. Então, no caso, a Inglaterra, a França e a Holanda já tinham essa questão de destinar, né, a parte da colonização, da exploração a um grupo, né, de pessoas, né, que eram aquelas companhias. No caso aí, né, nós temos a burguesia comercial que vai ser, né, desenvolvida pelos ingleses, que vai formar o parlamento, né, o parlamento dos lords, né. Então, aquelas pessoas que vão organizar e vão manter a política local. E esses nobres, esses burgueses vão ganhar tanto dinheiro que eles vão começar a investir em desenvolvimento de tecnologias que vão mudar o mundo. A principal dela é o controle do vapor. Né? A gente vai falar um pouquinho do vapor, que eu acho que é importante sempre a gente frisar. Né? A Revolução Industrial ela não tem início com a eletricidade. Né? A Revolução Industrial ela tem início quando o homem ele começa a dominar a força motriz chamada vapor. Então, o vapor vai ser a força de trabalho que vai movimentar as máquinas. As máquinas vão ficar cada vez mais rápidas e isso vai ajudar muito a questão, né, de produção de lucro, né, e aumentando o poder estatal. Bem, gente, então assim, né, agora a gente precisa conversar um pouquinho. Então, gente, ó, então, por que é importante a gente frisar sobre essa questão do capitalismo, né, gente? O capitalismo, ele surge nesse momento de questionamento. Né? Ele surge nesse momento o quê? A burguesia, ela vai se tornar cada vez mais forte, né, cada vez mais poderosa, cada vez mais rica. Ela vai financiar as coroas, só que ela também vai ter privilégios. Ela pretende ter privilégios. Gente, qual o maior privilégio que uma pessoa pode ter? Participar do governo, participar da política.
né? A política, ela era excludente, a política ela não abraçava todo mundo naquele período. Então, com o levante, né, dessa burguesia, ela vai começar a fazer parte desses sistemas políticos. E aí, galera, alguma dúvida? Não. Não, professor. Certeza? Sim. Gente, ó, Sim. não fiquem tímidos, não, como já diria o Menudo, né? Acho que as mães de vocês, pais de vocês devem conhecer isso melhor do que vocês, né? Façam que nem os Menudos, não se reprima, né? Tirem dúvidas a qualquer momento. Então, gente, ó, é assim, quando a gente fala em capitalismo, né, a gente tem que perceber o seguinte, como Karl Marx vai dizer, né? No caso, nós tínhamos o modelo feudal, que vai ser substituído pelo modelo mercantilista. Só que o modelo mercantilista, ele não vai cumprir os seus papéis segundo a burguesia, que a burguesia necessitava. O capitalismo, né, ele vai iniciar com essa transformação da forma econômica que o mundo estava se organizando, né? Então, nesse sentido, né, o capitalismo ele vai dar uma mudança muito profunda na nossa economia, né? Lógico, depois nós teremos o que nós chamamos de teorias socialistas utópicas, que não aconteceram, mas é importante a gente frisar sobre isso, né? Que nós vamos falar também sobre socialismo, o ano que vem a gente vai falar sobre socialismo, mas nós temos que saber distinguir o que é o socialismo e o que é o comunismo, né? Então, gente, a economia ela vai passando por diversos ciclos, diversos momentos, diversas transformações. E essas transformações vão chegar ao que nós somos hoje, né? O que nós somos hoje? Um país, né, capitalista, só que muitas pessoas não sabem exatamente o que é esse capitalismo e quando ele surge, né? É importante a gente frisar sobre isso. Lógico, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar como é que o capitalismo surgiu. Assim, o capitalismo não é o demônio que pintam, como o comunismo também não é o demônio que pintam. Mas é o seguinte, gente, é ideologias, né? Eu posso não acreditar em algo que a maioria das pessoas falam, mas eu tenho que respeitar a opinião delas, e é isso que é importante a gente sempre estar frisando, né? Tanto é que tem... Professor, Oi. o Alexandre fez uma pergunta ali no chat. É que ele saiu da aula. Oi, não entendi. O Alexandre. Ele fez uma pergunta ali no chat, o Alexandre. Só que ele saiu da aula. Então, eu já falo assim, o nome índio foi dado como uma forma de você massificar, né? Porque como o europeu acreditava que tinha chegado nas Índias, então uma forma de facilitar a vida do europeu, ele vai chamar todo mundo que vivia aqui era o quê? Índio. Tudo bem? Sim. É uma forma de massificar, né? De colocar todo mundo num balaio só, criar uma massa, né? O que é uma massa? É uma mistura de vários componentes que você vai misturar tudo aquilo e aquilo vai se tornar homogêneo, né? Homogêneo é quando você não consegue, é uma mistura tão perfeita que você não consegue distinguir o que é a farinha, o que é o ovo, o que é o leite. Então você vai misturar aquilo tão bem que aquilo vai se tornar um novo elemento, né? Então, quando eu falo em massificar, eles vão pegar todas as culturas que viviam aqui na América e eles vão colocar todas elas no mesmo saco, transformando elas em um modelo massificado, onde você não consegue distinguir o que é um tupi, o que é um guarani, o que é um yanomami. Não vai entender, gente? Entendi. Uhum. Aquele olhar 43. Tem certeza? Depois eu vou mandar uma mensagem pro Alexandre e depois eu converso com ele direitinho, tá bom? Lembrando, daqui a pouco tem atividade da professora Mona Lisa lá do Planetário, né? Eu estarei assistindo em casa no YouTube, mas precisamos estar aqui à disposição, beleza? Beleza, gente? Sim. Beleza. Então, ó, aguardo vocês na próxima aula. Precisando de mim, me chamem no WhatsApp, por favor. Tá bom? Tchau, professor. Gente, até mais. Tá bom. Tchau, Tchau. senhor. Bom dia.